Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ecossistema. O ecossistema é formado por conjuntos de seres vivos e pelos componentes não vivos de um local. Um ecossistema pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. O tamanho do ecossistema depende do ponto de vista de quem o está estudando. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles variam de acordo com as características ambientais. Alguns são quentes e secos, com poucas chuvas. Outros são úmidos e com sombra, com chuvas abundantes, muita chuva. Ainda há os que são alagados e os que são marinhos. Cada ecossistema é de um jeito. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos daquele ecossistema, adaptados ao ambiente em que vivem. A planta mangue vermelho, por exemplo, está presente nos manguezais, locais com solo alagado, pobres em gás oxigênio e com muito sal. O mangue vermelho consegue sobreviver nesse ambiente porque partes de suas raízes ficam acima do nível da água e tem estruturas que eliminam o excesso de sal de seu corpo. Os juazeiros são árvores que vivem em ecossistemas com longos períodos de seca. Eles sobrevivem nesses locais porque têm folhas grossas e espinhos que diminuem a perda de água, e raízes que captam água do subsolo a grandes profundidades. Se colocássemos um cacto, por exemplo, no manguezal, ele não sobreviveria. Por quê? Porque o mangue é um lugar de muita água e o cacto ele precisa de pouca água, ele precisa do solo seco. Relações alimentares. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamado cadeia alimentar. Na representação da cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas. Olha as setinhas aí. A seta vai do organismo que serve alimento até o organismo que o consome. Veja os exemplos que a Pro colocou aí. A cadeia alimentar pode ser definida como uma sequência de transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para outros. Essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza-se em um decompositor. Componentes da cadeia alimentar. As cadeias alimentares são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias. Começando, produtores. Organismos capazes de produzir seu próprio alimento. Eles são sempre encontrados no início da cadeia e normalmente são representados por organismos fotossintetizantes, organismos que produzem o seu próprio alimento, que fazem a fotossíntese, como as plantas e as algas. Consumidores. Organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos. Os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, secundários, terciários, etc. Assim vai. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores, enquanto os secundários alimentam-se dos primários,
Os terciários alimentam-se dos secundários e assim por diante. Decompositores: organismos que realizam decomposição, processo em que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência e desenvolvem importantes substâncias para o meio. Como exemplo de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. Então, quando um ser vivo morre, ele entra em decomposição. O que acontece? Vai apodrecendo, a carne vai se decompondo. E as bactérias e os fungos usam essa decomposição como alimento. Pessoal, a Pro colocou alguns exemplos de cadeia alimentar aí para vocês darem uma olhada. E eu gostaria, como lição de casa, que vocês fizessem 2 tipos diferentes de cadeia alimentar e desenhassem no caderno, tá? Não esqueçam de seguir a flechinha, porque a flechinha é o que determina a sequência, tá? Bem no capricho, prestando atenção e colocando quem é produtor, quem é consumidor, quem é decompositor, indicando, tá bom? Um beijo.